Nós estamos iniciando uma nova série de 4 domingos, multiplicando a oração. Multiplicando a oração. E o tema de hoje é: oração, mais que pedir é se relacionar. Mais do que pedir é ter um relacionamento com Deus. E quando nós falamos em oração, qual é o pensamento que te vem à mente? Até tem um chavão muito antigo, acho que abaixa um pouquinho, uma casquinha. Tem um chavão muito antigo, muita oração. E é só geração antiga. Só geração antiga que sabe, mas era muito comum na igreja por muitos anos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então isso era muito comum. Mas quando se fala em oração, qual é o sentimento e pensamento que te vem à mente? Quando você pensa sobre oração, é um tema importantíssimo. Nós sabemos que lá a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Mas eu queria meditar com vocês então sobre esta questão. O que isto te vem à mente? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina sobre oração. Os próprios discípulos estavam caminhando com Jesus já há algum tempo. Eles viam Jesus se afastando para orar, estão orando, convivendo, mas chegou um momento que ele falou: Senhor, ensina-nos a orar. E eu te pergunto, o que é oração para você? O que é oração? Para algumas pessoas, às vezes a oração é uma tentativa de convencer a Deus a dar aquilo que já é meu. Vou repetir essa frase, só para você pensar. Às vezes a nossa oração torna-se uma tentativa de convencer a Deus a nos dar aquilo que já é nosso. E esse se torna muitas vezes um círculo vicioso para nós. E a oração é muito mais do que você tentar convencer. Jamais vamos convencer a Deus a dar o que já é nosso. Se já é nosso, já é nosso. A palavra de Deus nos incentiva então a entender que orar é comunicar-se, relacionar, é você ter intimidade com Deus. Então a oração para nós tem que ser um aprendizado constante. A oração, antes de petição, é um relacionamento. Antes de buscar o socorro, a mão de Deus, nós temos que buscar a sua face. Precisamos, antes de desejar aquilo que Ele pode fazer, nós temos que desejar conhecer mais quem Deus é. Então nós somos convidados, sabe, quando se trata de oração, a sair da obrigação de orar para uma intensidade de relacionamento. Então eu não oro porque eu sou obrigado a orar. Eu tenho que chegar ao nível de estar tão motivado em estar relacionando-se com Deus do que tenho que orar. Eu tenho que orar para ter poder. Não, eu tenho que orar porque eu desejo estar na presença do Pai. É muito simples, nós que somos casados, quando começamos a namorar, na época a nossa namorada, que hoje é a nossa esposa, note qual foi a intensidade do seu relacionamento com a sua namorada na época. Você chegou, você tinha uma imagem, um conhecimento, dependendo do nível de amizade que você tinha com a pessoa, você já sabia algumas coisas dela, você foi se informando, foi chegando, foi desenvolvendo, até que um dia você criou coragem de abrir o seu coração, de falar: olha, na época, dependendo da sua época, você fala: olha, eu estou interessado em você, ou então, olha, Deus me revelou, Deus mandou um anjo, enfim, você começou a conversar com aquela pessoa, e daí quando vocês oficializaram o namoro, você começou o quê? A conhecer mais profundamente. Você começou a conhecer os sonhos dela, qual que era a expectativa dela, começou a conhecer as frustrações,
as experiências negativas, ruins, a história. Então isso começou a desenvolver o quê? Um conhecimento da pessoa. Então daí esse conhecimento foi intensificando, desabrochou não só a paixão, o interesse, mas agora nasceu o amor. E esse amor foi crescendo, crescendo até o ponto que você se casou. E aí então você desenvolveu esta intimidade com o seu cônjuge. Também com Deus nós também precisamos intensificar o conhecer. Lá em Oséias 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E a oração é um dos meios. Então a oração, ela tem que estar motivada no amor. Pois Jesus resumiu todos os seus ensinamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a minha alma? É algo intenso. E esse amor tem que ser o quê? Verbalizado. Esse amor tem que ser demonstrado. Então eu amo a Deus, quanto mais eu dedico. Isso se aplica à nossa esposa, ao nosso marido. Então você tem que demonstrar. Então nossa oração tem que estar realmente intensificando a nossa intimidade. Porque senão fica a religiosidade, é algo que tem uma distorção muitas vezes. Nós fazemos porque tem que fazer. Nós às vezes usamos chavões na nossa vida que ficamos assim sem entender por quê. Nós temos, na vida cristã, então nós temos que ter o quê? Intimidade. Nós temos que, além do pedir, nós temos que aprender a permanecer em Deus. Porque às vezes a nossa vida é muito de pedir. Quando você vai orar, seja na sua casa ou na igreja, onde for, qual o tipo de oração que você tem? Na maioria, infelizmente, nós gostamos de pedir. E chega aqui, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Olha, está faltando o dinheiro para cobrir o cheque. Não tem mais cheque, cara, desculpa. Está faltando saldo no banco para fazer o Pix. Senhor, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que pagar. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Nós precisamos realmente pedir, Deus nos ensina realmente a orar melhor. Eu não sei o seu nível, mas eu sei do meu. Então nós precisamos, e aí quando se trata de oração, nós temos alguns sentimentos. Deus se esqueceu de mim, porque não está me respondendo. Está vendo? A minha oração não passou do teto. Quem já teve oração não respondida aqui? No nosso entendimento não respondida. Porque nós pedimos algo e achamos que aquilo era tão importante, tão necessário. Irmãos, eu lembro de uma história não, que eu vivi. Naquele tempo que eu me converti, tinha aquela campanha que se fazia na igreja, que se chamava Corrente das 7 Bênçãos, isso há 40 anos atrás. E tinha uma senhora lá que ela vinha na tarde da bênção, lá em Sorocaba, eu era auxiliar do pastor Tacone, e ela vinha, e aí ela estava fazendo corrente. Aí eu fui perguntar, mas vem cá, para que você está fazendo essa corrente? Eu estou fazendo a corrente para que o marido da minha amiga morra, porque eu estou interessado nele. Tem certos pedidos que não tem conexão nenhuma. E vocês pedem e não recebem porque pede para gastar nos seus próprios deleites. A palavra de Deus fala sobre isso. Então oração, amados, é um continuar de aprender, de buscar isso aqui. Então, olha bem, nós precisamos então conhecer a Deus para poder se relacionar e intensificar esta intimidade. Você pode conhecer tudo hoje pela internet sobre qualquer famoso. Você sabe da história onde ele nasceu, quanto tempo ele treina. Um jogador, por exemplo, o Ronaldo lá, Cristo, é isso aí mesmo. Você sabe tudo sobre ele. Até quanto ele gasta para ajudar os pobres. Ele treina isso, faz aquilo. Mas você não tem intimidade.
E infelizmente, muitas vezes nós sabemos sobre Deus e não temos intimidade. E aí, o que Deus espera de nós em João 17:3? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Jesus falando, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna que nós temos convicção e cremos nela, temos certeza pela palavra que já foi nos concedida em Cristo, mas a vida eterna está em conhecer a Deus e a conhecer a Jesus que tu enviaste. Então conhecer a Deus é algo contínuo. Porque quanto mais, olha, eu estou há 37 anos, vou fazer de casamento, ainda estou conhecendo a minha esposa. Tem muita coisa que você vai vendo a pessoa desabrochando, ainda assim também é Deus. O que nós conhecemos de Deus é tão pequenininho. Então a vida eterna está em conhecer a Deus e como Deus verdadeiro. Agora, qual é o Deus que você tem na sua mente? Qual é o Deus que você, quando você vai orar, qual é a imagem que você tem de Deus? Isto tem a ver com o nosso emocional. Nós transferimos para Deus a imagem daquele que nós tínhamos como modelo. Às vezes, o nosso pai, ele foi tão duro com a gente e batia, ou então era indiferente, nós transferimos isso para Deus. Mas Deus não é igual ao nosso Pai da terra. Ele é simplesmente o Todo-Poderoso. Então, meu amado, nós precisamos, sim, avançar nisso. Agora, em Mateus 6, quando Jesus começa a falar sobre a oração, Mateus 6 diz assim: entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Jesus está começando a ensinar eu e você a orar. Primeiro que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai. E daqui Jesus não fala assim, olha, você tem que fechar a porta do seu quarto e você tem que orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, Tu és o Emanuel, o Príncipe da Paz, o grande... Pode fazer uma oração dessa. Mas Jesus está dizendo assim, olha, antes de você estar embelezando a sua oração, você precisa chamar Ele de Pai. Pai, o vosso Pai que está nos céus vai te ouvir. Então nós somos chamados a ter um relacionamento com Deus como Pai. E quem é filho de Deus aqui dá um aleluia. Baseado em que você é filho de Deus? Quem disse que você é filho de Deus? A palavra. Porque está escrito. Agora todas as pessoas são filhos de Deus. Todos os seres humanos são criatura, criado por Deus à sua imagem e semelhança. E com o pecado houve o bloqueio dessa imagem e semelhança, e o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Então o ser humano no geral, a humanidade, diz a Bíblia, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas nós continuamos sendo, os seres humanos, nós seres humanos continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. Opa, que a voz de adolescente, né? A voz de adolescente dá uma gaiteada assim, né? Então olha bem, nós estávamos separados. Mas Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele veio para fazer o quê? Restaurar esta imagem e semelhança. O homem, e lá em João 1,12 diz: todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em 1 João 3,1 diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos feitos filhos de Deus, e de fato nós somos.
Então há uma condição, um condicional para você e eu sermos filhos. Então não todo mundo é filho de Deus, não, biblicamente não. Mas Jesus veio para restaurar todos os que creem. Deus amou o mundo de tal maneira, e todos que creem em Jesus, eles são restaurados na imagem e semelhança, no propósito de Deus, e nós começamos então a desfrutar da presença de Deus, e Jesus vem sim fazer morada em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós recebemos em Cristo a vida e vida eterna, nós recebemos em Cristo a natureza divina, porque o próprio Espírito Santo veio fazer morada em nós. Dá para entender isso? Está claro isso? Então agora eu aceitei Jesus, a Bíblia diz que eu nasci de novo. Como Nicodemos, nasci de novo, porque quando eu fui batizado, eu fui com ele sepultado e fui restaurado nele na ressurreição. Então nós temos isto, segurança, e nós precisamos o quê? Intensificar este relacionamento. Nós precisamos intensificar esta clareza do que a Bíblia nos diz. Então aqui ele está dizendo, olha, vocês receberam, lá em Romanos 8,15, recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo que qual clamamos, Abba, Pai. Então nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, que trouxe o sobrenatural, que trouxe a natureza divina. Quando nós aceitamos Jesus, lá na cruz, Jesus, ele reconcilia a humanidade com Deus aos que crerem, e nós que cremos, recebemos o Espírito de adoção, e agora nós temos o Espírito Santo que habita em nosso espírito, que clama, Abba, Pai. Então nós temos que entender de que o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você é de filho com o pai, e um pai de amor, de compaixão. Um pai que sempre é um pai justo, é um pai santo, mas nós fomos justificados, nós nos tornamos justos em Cristo. Deus fez uma aliança com Jesus, e a aliança, porque ele disse, este é o sangue da nova aliança. Em Cristo ele fez uma aliança de restauração, de reconciliação da humanidade. E quem tem Jesus, então é nele, por ele, é que eu sou justificado, nele, por ele, que eu tenho vida e vida eterna, nele, por ele, eu desfruto do quê? De uma vida abundante. Então esta compreensão tem que estar norteando o nosso relacionamento. Esta compreensão tem que estar norteando as nossas orações. Então nós precisamos entender que o relacionamento, a oração é, na verdade, você entender que você já é. E lá em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tenha abençoado com toda sorte de bênção na região celeste. Ah, Carlos, é na região celeste. Mas no capítulo 2, diz que nós já estamos assentados com Cristo na região celeste. Então nós temos que, abrir o nosso entendimento de que Deus já nos deu todos os recursos para crescermos na graça e no conhecimento, para que nós sejamos aperfeiçoados nele, por ele, a cada dia. Mas se nós nos acostumarmos com a vida que temos e acharmos que não, a minha vida está tudo bem, eu oro, tá, que tipo de relacionamento você tem com Deus? Então, meu amado, nós somos desafiados a realmente falar com Deus na intimidade. E Jesus começou a ensinar então, Pai nosso, vocês vão orar assim,
vocês se isolam. É importante de ter um local de oração, local secreto, mas você precisa também aprender: Pai nosso que estais nos céus. Agora, muitas vezes nós chegamos para orar, diante de um problema nós já chegamos derrotados. Está vendo, Senhor? Eu estou sofrendo, ninguém me ama mesmo, está tudo errado na minha vida. Eu acho que o Senhor não me ama mesmo, eu acho que o Senhor me abandonou. Está vendo, Senhor? Eu não sei o que acontece. Eu acho que eu tenho praga de madrinha, eu tenho praga de sogra. Já está, aí olha a oração que está fazendo. Enquanto que nós temos que chegar diante deste Deus, contemplando quem Ele é. E tem muitos versículos, mas põe lá para mim, Salmo 8, 3 ao 5. Esse salmo, Carla, mas isso aí você já falou esses dias, mas foi tão impactante numa experiência que eu estava tendo com Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, segue. Pergunto, quem é o Carlos? Pergunto quem? Fala seu nome. Quem é? Quem é? Então, quem é o Carlos para que com ele te importes? Quem é você? Quem somos nós para que esse Deus Todo-Poderoso se importe conosco? Ele continua. E que te importe o Filho do Homem para que com ele te preocupes. Pensa um pouquinho. Aí ele responde: Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Segue. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés puseste. Não assusta você esse versículo? Isso me empolga. Isso me empolga, porque aí em Cristo isto foi restaurado, a Gênesis 1, 26 ao 28. E o Senhor os abençoou e disse: multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela. E aqui ele está dizendo: olha, o propósito inicial foi dado a isso. E você vê Deus repetindo esta ordem do multiplicar em Noé, em Jacó. E sempre Ele está trazendo a memória. Quando Jacó foi lá, ele falou: olha, multiplique, encha e receba a bênção. Deus está dizendo para mim e para você: nós já estamos em Cristo, tendo livre acesso ao coração do Pai. Então a nossa oração tem que primeiro estar firmada em quem Deus é e quem nós somos. Quem nós somos em Cristo? Nós somos embaixadores. Lá em Cristo nós já temos a segurança. Ora, aquele que é, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu propósito, o seu poder que opera em nós. Então, amados, a oração, ela tem que estar fundamentada em quem Deus é. Então aí, lá em Marcos 11, 24, diz lá o quê? Põe lá para mim, por favor. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós já recebemos. Mas tem uma condicional para esse tipo de oração. Está lá em 1 João 3,15. Deixa eu ver se está certa a referência aqui. Eu estou empolgado, pulo as referências. Não, 3,1. Não é esse 3,1, é do Filho. Que tudo que nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos concede. Então aqui está dizendo que eu tenho que pedir e crer. Se eu creio, eu já recebi. Agora, para mim crer e receber, tem que estar conectada com a vontade de Deus, conectada com a palavra de Deus, conectada com as promessas de Deus.
Então a minha oração, ela tem que estar fundamentada na palavra. Tem que estar fundamentada na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu tenha 5 iates, quero ter 5 apartamentos cobertura em Miami. Não! Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Jesus prometeu uma vida abundante, sim. Jesus prometeu uma vida plena, sim. E a minha oração tem que estar conectada na vontade dEle, na motivação certa, que é de glorificar a Ele, pois Ele ensinou: venha a mim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Então a nossa oração tem que estar muito fundamentada em quem Deus é e que a palavra de Deus nos diz, quais são as promessas que Deus nos garante, e nossa oração tem que estar firmada na vontade dEle. Então, amado, nós precisamos sim intensificar a oração. Nós precisamos sim querer mais. Eu estou 48 anos caminhando com Deus. Carlos, como é que é a sua vida de oração? Estou aprendendo ainda. Estou aprendendo. Tem versículo que salta, como eu acabei de citar, Salmo 5, 8. Carlos, você nunca leu esse versículo? Com certeza, já muitas vezes. Mas Deus está levando a conhecer um pouco mais. Deus conhece a sua estrutura, sabe como você está. Então Ele está nos chamando para essa intimidade. Ele está chamando-nos para que realmente a presença dEle esteja conosco. Então nós temos que conhecer quem Deus é, o que Ele faz e o que nós somos. E nós temos que avançar nisso. Salmo 27:8 diz: buscai a minha presença. O salmista está falando que, olha, quero habitar na tua casa, tal, daqui. Aí ele tem lá: buscai a minha presença, buscarei, pois o Senhor, buscarei, pois a tua presença. O salmista está ali falando sobre quero habitar na tua casa e tal. Ele fala assim, olha, aí ele vem, ele ouve essa: buscai a minha presença. E aí ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, amados, nós precisamos dessa intimidade. E nós precisamos entender que nós não devemos, Jesus falando de ansioso, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus, eu vou ter compreensão do que o reino de Deus também envolve trazer os céus na terra, pois Deus criou no princípio os céus e terra, e Deus está falando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós temos que viver com o pé na terra, nós temos que sim, no meu tempo era picar cartão, eu hoje tenho que assinar o ponto, tenho que pagar as dívidas, tenho que pagar aluguel, tenho que cuidar dos filhos, tenho que pagar escola, tenho que pagar faculdade, tem que viver aqui na terra. Mas com os nossos pensamentos e com a nossa visão do reino. Lá em Colossenses 3:1 diz: se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são do alto e não da terra. Ou seja, a motivação de você dar o melhor estudo para o seu filho, a motivação de você dar a melhor educação para os seus filhos, a motivação de você desfrutar do que Deus tem te dado deve ser: Senhor, que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu recebo é para a tua glória, e eu quero expandir o teu reino. Então nós temos que entender, se Deus te dá prosperidade, e Ele diz, se o Senhor te acrescentar riqueza, não coloque nela o coração. Mas nós que recebemos, vamos entender de que nós podemos desfrutar, podemos semear e podemos abençoar aquilo que Ele chama implantando o reino. Então, amados, nós precisamos sim dessa intimidade. E agora eu quero falar de alguns bloqueios que nos impedem. Esse tema é maluco, tem muita coisa. Jesus nos convida então para permanecer nele. João 15 fala que quem permanece nele, então pede e recebe. Nós temos que permanecer, conhecer, confiar, pedir e frutificar. A nossa oração tem que estar permanecendo nele. É o quê? Você indo para o seu quarto, ali no secreto, é você estar também de maneira coletiva orando, mas você permanecer em Cristo.
Eu sei quem eu sou, eu sei em quem, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para me guardar até o dia que estarei para sempre com Ele. Então permanecer em Cristo é você permanecer na palavra. Quem ouve as minhas palavras e as praticam, constrói sobre a rocha. Então nossa vida de oração não tem que ser assim, eu pedi, não vou mais na igreja porque eu pedi para Deus me dar aquela bênção, não me deu. Calma. Eu pedi para Deus curar, não curou. Jó? E Jó? O que você diz de Jó? Jó, ele era temente a Deus, ele era servo de Deus, mas ele tinha o quê? Ali Deus permitiu uma prova. E o que aconteceu? A mulher de Jó chegou e apontou o dedo para ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre, bicho feio. Olha como você está horrível. Olha essa doença. Olha. Ô louca. Você não está compreendendo o meu Deus. Porque Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E veio os amigos e apontavam mais ainda na vida de Jó. Mas quando ele orou pelos seus amigos, Deus reverteu o quadro. Reverteu e deu a ele 4 vezes mais de tudo o que ele tinha. Então permanecer em Cristo é você permanecer em quem Deus é permanecer em quem você é nele, e você quanto mais conhece dele, mais conhece da palavra, mais firmado você vai estar, e você coloca a sua confiança, não na sua fé, você coloca a sua confiança na palavra. Do que Deus, e aí sim você pede conforme o que a palavra de Deus diz, e aí creia que já é seu. Nós somos desafiados, amados, a viver por fé, certo? O justo viverá pela fé, ou por fé. Fé é o firme fundamento, é a convicção daquilo que você não sabe a definição de fé? A fé, põe lá Hebreus 11:1, vai. Tem várias versões. A fé é o firme fundamento, é a convicção daquilo que você espera. Quando você vai orar, você tem uma expectativa. Você tem um desejo a ser alcançado. Você tem um pedido que você está esperando que aconteça. Fé é a convicção daquilo que você espera. Quando eu oro e apresento a Deus uma necessidade, eu apresento a Deus um pedido, um clamor, uma súplica, esta súplica, este pedido, estando em harmonia com a palavra e a vontade de Deus, eu tenho que viver por fé, e fé é ter convicção que aquilo que eu pedi, que aquilo que eu apresentei a Deus em oração, já é minha bênção, porque é convicção daquilo que eu espero. E se você espera, e você pediu para o Deus Todo-Poderoso, você pediu segundo a vontade dEle, então pode ficar seguro. O choro pode durar a noite toda. O deserto pode durar 40 anos, mas a Canaã já é sua. Então você não tem que ficar olhando para o deserto, nem olhando para o seu choro, mas você tem que olhar para aquilo que você espera, que é a Canaã, que é a bênção que você pediu, que é segundo a vontade de Deus, e você com a motivação certa de trazer o reino de Deus aqui na terra, você clamou, você pediu, então você tem que estar caminhando por fé. Senhor, eu tenho convicção, eu estou esperando que o Senhor, esta bênção já é minha. E há tempo para todo o propósito de Deus. Então fique em paz. Fique em paz. Se é o choro, é só a noite, aleluia. Se é uma semana, glória a Deus. Se for um dia, glória a Deus. Se for na hora, louvado seja Deus. Mas a fé é ter convicção de que aquela bênção já é sua. E continua, a fé é a convicção
daquilo que você não vê. Olha que interessante. Você vê o que não vê. Vamos lá, põe Hebreus 11:1 lá, por favor. A fé é a convicção daquilo que você não vê. Você pediu um milagre, você pediu uma bênção. Você está vendo visivelmente? Não, Deus está trabalhando. Você tem que enxergar por fé. E Deus traz a existência aquilo que não tem fundamento lógico. Vamos lá. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova, tem outra versão que fala, a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo a Canaã aqui, eu estou em Votorantim, mas tem uma Canaã. Eu estou caminhando, eu estou no deserto, mas eu tenho a Canaã. Eu estou enxergando lá, eu estou enxergando a Nova Jerusalém, que é a Rua de Ouro. Eu estou enxergando a eternidade, eu estou enxergando as promessas de Deus. Eu estou caminhando. Então Deus, obrigado. E aí então se aplica Filipenses 4:6, que diz que não andeis ansioso, mas a sua ansiedade, a sua preocupação seja conhecida diante de Deus através da oração, da súplica, tem uma vírgula, com ações de graça. É interessante isso. Carla, tem outro versículo que respalda isso? Põe lá para mim, acho que é 1 Timóteo 2:1. Lá está falando sobre eu tenho que fazer intercessão, oração, tudo. E tem lá no final, com ações de graça. Vou dizer isso mesmo. Não, olha lá, isso mesmo. Olha lá. Antes de tudo, recomendo que se faça súplica, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Então ele está falando de que eu oro, eu intercedo, eu clamo, eu peço, mas não esquecer de ações de graça. O que é ações de graça? Agradecer que Deus vai fazer o que você pediu. Dá um aleluia. Se o que você pediu está no centro da vontade de Deus, fique em paz. Agora, tende por motivo de muita alegria quando passardes por provações. Tende por motivo de muita alegria. Nós conversávamos sobre esse tema, e aí tem aquela mulher, Surfinícia lá, aquela que chegou para Jesus, pediu a bênção para Jesus curar a filha dele. Jesus olhou para ele e falou: olha, não convém. Ela estava insistindo. Jesus olhou para ela e disse assim: olha, não convém eu dar pães para os cachorrinhos. Imagina a cena. Você está ali pedindo. Jesus olha para você: olha, não convém eu dar pão. O pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Qual foi a reação dela? Está vendo? Eu vou mudar de igreja. Olha que Jesus me maltratou, me chamou de cachorrinha. Ai, minha filha. Ai, vou mudar de igreja porque o pastor não orou por mim. Jesus não atendeu eu direito. Não, o coração dela estava tão sedento. Ela olha para Jesus e diz assim: olha, tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus na hora falou: grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. Mas nós muitas vezes, quando estamos sendo provados, nós em vez de falar a Deus: Senhor, tem misericórdia, esta prova está doendo, eu estou sem força, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, enxuga do meu rosto essa lágrima. Mas Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não abro mão de continuar confiando em Ti. Se Tu fizeres, Tu és Deus. Se o Senhor não fizer, Tu continua sendo meu Deus. E eu não vou me prostrar diante desta prova, eu não vou me prostrar diante desta luta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ah, Carla, é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil. Mas o Deus que começou a obra em nós está aperfeiçoando até o dia de Cristo. Meu amado, o que nos impede? 4 barreiras para a intimidade e a oração. Primeira, a agitação. O corre-corre. Nós não temos tempo para nada. Ai, não aguento. Agitação, corre, agito, a mente acelerada. Você não consegue parar. Está na hora de entrar no quarto. E o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietar e saber quem é Deus, saber quem Deus é. Então você volta a meditar em quem Ele é e você aquieta. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? O Senhor me fez menor e o Senhor me deu recurso, o Senhor me deu domínio. Outra barreira, distrações. Nós estamos muito distraídos. Em Jeremias 2:3 diz: o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Primeiro erro, deixaram a Deus. Segundo erro, foram buscar paz em outro lugar. Foram se distrair no outro lugar. E então isto rouba de nós a oração, a intimidade com Deus. Eu não quero. Não. Vou deixar de estar na presença de Deus, deixar de buscar a Deus, de ter tempo no secreto, de estar também no coletivo. Mas quando eu deixo de buscar a Deus e começo a cavar cisternas rotas, é você buscar paz aonde não tem paz. E muitos começam a cavar as cisternas rotas em coisas que não trazem a verdadeira paz. Então aqui, meu amado, é um alerta para nós. Nós temos que cuidar, porque nós vivemos hoje numa velocidade das distrações. Satanás vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, não com chifrinho e rabo, não. Ele vai despertar você a se distrair, deixar de orar, de ler a Bíblia, de você gastar tempo com quem você ama. E quando você menos perceber, quando você deixar de ser disciplinado, quando menos você perceber, você já se esfriou. Uma represa, ela não rompe na primeira, começa com uma trinquinha. Então cuidado, cuidado. Jesus está mandando eu e você entrar no quarto, fechar a porta, ficar sozinho, ter tempo com Ele. Não precisa ser no quarto, mas em algum lugar. Carlos, o meu quarto secreto é o carro. Aleluia. O meu quarto secreto é o banheiro. Amém. Mas é lugar de encontro. E nós precisamos eliminar a distração. Outra coisa. Religiosidade. Costumes religiosos, desculpas religiosas, chavões religiosos. A religiosidade é quando você faz: não, eu já tomo Santa Ceia, sou dizimista, vou na igreja, tá bom. Não, Deus está chamando você para mais. Quer intimidade com você. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar dons, Ele quer te dar discernimento. É você estar realmente... não, eu toco, canto, sou dizimista, prego no DPL, faço isso, faço aquilo. Ótimo. Quem está transbordando de Deus vai jorrar em tudo que for possível. Mas isso não pode substituir o seu relacionamento com Deus. E tudo isso, se você tem o secreto, pode ter certeza, tudo que você fizer vai crescer, vai multiplicar, você vai ver o reino de Deus sendo manifesto. Uma quarta coisa, e eu encerro, que impede a intimidade: pecado não confessado. Pecado não confessado. Então, se tem algum pecado, pecado gera culpa, pecado gera morte, separação. Mas eu acho algo muito interessante, 1 João 1,9.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o perdão para o pecado está na confissão. Mas tem uma continuidade nesse versículo. Nos purificar de toda injustiça. Quando você é injustiçado, você pecou? Sim ou não? Sim ou não? Depende. Se você foi injustiçado, quer dizer, alguém cometeu uma injustiça contra você, um desprezo, uma traição, uma indiferença, algo que você não merecia, é uma injustiça. Você não tem que pedir perdão do pecado do outro. Mas se essa injustiça, se esta rejeição, este fato que aconteceu, gerou em você, gera o quê? Quando a gente é injustiçado? Primeiro, a ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não devia, esse cara não devia ter feito o que fez. Se eu puder, o escano, vai até aí. Irai-vos, mas não pequeis. Mas quando você está sendo injustiçado e você desenvolve, alimenta a mágoa, o ressentimento, aquilo que está ruim, Deus também quer te purificar dessa injustiça, desse trauma, desse fato, desse pecado que cometeram contra você. E começa a trazer consequência na sua vida quando você alimenta. Então por isso que esse versículo fala, e nos purifica de toda a injustiça. Se eu identifico a mágoa, eu confesso, falo a Deus, me perdoa da mágoa. Então a injustiça gerou em mim a mágoa e eu tenho que liberar perdão. Por isso que lá Jesus, ensinando a oração, Ele disse, perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado a quem tem me ofendido. Queridos, eu sei que o tema é amplo, eu consigo elaborar um monte de coisa, falo só nesse pouquinho, mas traga aqui para você, a oração é um aprendizado. Intensifique o conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Intensifica ter intimidade com Ele. Porque quanto mais intimidade, mais parecido você vai ser. Segundo, não abra mão de quem você é nele. Não abra mão, não deixe que os seus pensamentos e sentimentos roubem de você a fé. Porque a fé é ter convicção daquilo que você espera. A fé é enxergar aquilo que ainda no presente não aconteceu, mas já está aqui, na promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que nós possamos derramar diante dele o nosso coração e dizer, Deus, eu quero mais de ti. Eu quero a tua presença. Eu quero intensificar no meu relacionamento contigo. Eu quero, Senhor amado, chegar mais perto. Eu quero sim, não ser religioso, cumprir com a minha obrigação religiosa, já vim no culto da manhã. Não, eu quero sim estar na tua casa. Eu quero estar quanto mais eu puder para celebrar coletivamente aquilo que o Senhor já me deu no particular. Eu quero, Senhor, estar na tua casa para ouvir a tua palavra através do pregador. Eu quero estar na tua casa para, junto com os músicos e dirigentes, adorar e louvar teu nome. Estar no coletivo também é necessário. Mas tudo começa na minha intimidade com Deus. E não abrir mão de quem eu sou. E aí então, sabendo quem eu sou filho, preciso do Pai. Eu sou realmente testemunha, eu preciso do Espírito Santo. Eu sei que Deus vai me levar a estar chegando mais perto. E quando estiver passando por provas, eu vou abrir o meu coração. Como Josafá, como essa mulher Sirofenícia, como o centurião.
O centurião chegou lá pedindo para que Jesus curasse. O servo falou: olha, basta uma palavra só. Não, eu vou contigo. Não, não sou digno que entres na minha casa. Basta uma palavra só. Eu nunca vi uma fé assim. Vai, teu servo está curado. É esse nível de intimidade que precisamos ter. E as respostas de Deus às nossas orações pode ser sim, receba. Pode ser não, não é propósito para você. Pode ser espere. E pode ser da graça. Porque Paulo orou para Deus tirar o espinho da carne dele. Orou 3 vezes. E ele ouviu uma palavra: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Nesta provação que você está passando, nesta luta de dificuldade que você está passando, a graça de Deus é suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu amado, nós temos todos os recursos para viver uma vida plena. Quando cairmos, Ele nos levanta. Quando pecamos, Ele nos perdoa. Quando estamos debilitados, Ele nos dá assistência, pois o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. É você caminhar por fé. É você crer e acreditar. E aquilo que você pede em oração, creia, a bênção já é sua. Comece a agradecer. Comece a enxergar. Agora, lógico, lembre-se também, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui por um tempo. A nossa morada não é aqui. Vai haver um momento que Deus vai falar: vem, servo bom e fiel. Venha, minha serva boa e fiel. Entra no gozo do Senhor. Eu quero chegar nesse dia. Lógico, eu estou pedindo para Deus me dar mais alguns anos, mas se Ele falar hoje, eu vou embora feliz. Não tem nenhuma revelação, tá? Eu estou com outros sonhos ainda. Mas o que eu quero dizer, querido, nós não somos desse mundo. Nós não somos aqui da terra. Nós estamos aqui e Deus tem nos deixado aqui para trazer o reino de Deus aqui na terra. Pois Jesus declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Vamos cumprir o propósito de ter intimidade com Deus, de ter um relacionamento com Ele, e vamos transbordar na vida das pessoas este princípio. E aquieta o teu coração. Deus está no controle. Feche seus olhos. Eu sei que é um tema vasto, é um tema desafiador, mas eu tenho convicção de que Deus está nos chamando para maior intimidade. Eu quero intensificar a minha vida de oração. Eu sei que ainda tenho feito tão pouco, mas esse pouco tem sido tão motivador. Mas eu quero mais da presença dEle. Eu quero mais intimidade. E nós, como igreja, precisamos da presença. Nós precisamos sim estarmos transbordando de Deus. E quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque a presença dEle nos consola. Então, querido, eu quero te desafiar realmente a fazer um propósito de gastar 15 minutos do seu dia, por durante 15, 20 dias, o tempo que você falar. Eu quero gastar 15 minutos em oração, reconhecendo quem Deus é, agradecendo quem eu sou nele, e que realmente começar a adorar que Ele é Criador dos céus e da terra, mas Ele nos escolheu como filho. Então começar a agradecer pela paternidade, pela presença, pelo amor, pela fidelidade dEle. E também chegar a hora de você apresentar as suas petições, o seu clamor, a sua súplica, mas com ações de graça, de você falar: Deus,
Eu estou pedindo porque eu sei que tudo podes. Eu estou clamando porque eu sei que tu és poderoso. Então, Senhor, eu te agradeço, porque este deserto já está passando, porque a minha vida está em tuas mãos. Eu quero te encorajar realmente a falar: Deus, conta comigo. Eu quero crescer nesta área. Você que assim deseja, se coloque em pé. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida. E, ó Deus, nós queremos mais e mais e mais da Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a intensificar a nossa vida de oração. Ensina-nos, ó Deus, a intensificar a nossa intimidade. E também ensina-nos, ó Deus, a não abrirmos mão daquilo que o Senhor declara quem nós somos. Que a nossa identidade seja fundamentada, não no que sinto, não no que penso, mas na Tua palavra. Então, ó Deus, faz de nós, ó Deus, uma igreja saudável, frutífera, que tem intimidade contigo. E, ó Deus, como igreja, nós somos igreja na pessoa física, no pessoal. Faz de nós, ó Deus, pessoas transbordantes da Tua presença, e que venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho e por onde andarmos. Amém. É o que pedimos e te agradecemos. Ore assim comigo: Senhor Jesus, ouvi a Tua palavra. Por favor, Senhor, me conceda entendimento, compreensão deste convite de mais intimidade, de estar mais no secreto. Me capacita, Senhor, a viver este relacionamento, e eu tomo posse das promessas de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, do que eu estou desejando. E eu creio que a vida abundante só está começando, mas eu vou transbordar, eu vou ensinar, eu vou comunicar àqueles que estão à minha volta.